Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à live dessa semana. Eu sou a professora Daniela e hoje nós vamos realizar 2 exercícios referentes à aula dessa semana que falamos sobre o início do capítulo 2 do volume 2 do material de vocês, sobre o tema Oriente, Índia, China e Japão. Iniciamos falando sobre a Índia, primeiro contato aí dos portugueses, dos europeus com as regiões aí das Índias, né? Eles chamavam tanto a China quanto o Japão quanto a Índia de as Índias. Falamos um pouquinho sobre isso, sobre como foi esse contato, sobre as reações violentas aí dos portugueses em relação aos povos dessa região e pedi para vocês, solicitei que vocês realizassem o exercício 1 e 3 lá do livro de atividades de vocês, tá? E aí eu quero que vocês peguem aí essas resoluções, peguem essas anotações, peguem o livro de atividades para que a gente verifique quais são as respostas corretas, beleza? Vamos começar já aí pela atividade de número 1, lá da página 11, tá? E ela diz o seguinte, atividade de número 1. A respeito do comércio entre a Europa e o Oriente no século XV, assinale as 3 alternativas corretas. Bom, ali nós temos 5 alternativas e ela pede que a gente assine 3. Vamos ler elas e perceber quais estão erradas e por quê, quais estão certas e por quê. A diz o seguinte: as especiarias das Índias eram compradas por genoveses e venezianos e revendidas na América. Falamos sobre a América na aula? Comentamos um pouco sobre isso, né? Citamos sim os genoveses e os venezianos em relação a essas trocas com as Índias também, mas não era aí vendidas para as Américas, tá? Não era essa conexão, até porque aí o contato com as Américas se dá de uma outra maneira, de uma outra forma, então não tem muito a ver com isso, tá, gente? Tá errada essa primeira aí. A B diz o seguinte: por causa dos altos preços praticados na venda de especiarias nas feiras europeias, os portugueses buscaram alternativas para obter esses produtos. Lembra que nós falamos sobre a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos e de como isso dificultou as trocas comerciais dos portugueses com as Índias, né, no geral, mas essa compra de especiarias? Então, tem muito a ver com isso também, né? Em relação aos genoveses e venezianos também, que tinham um grande acesso a essas regiões e aí revendiam para os outros povos europeus. Esses preços ficaram muito altos. E Constantinopla tinha sido tomada, a rota mais fácil também não estava aí sendo possível realizar, então eles buscam uma outra solução e realizam aquilo que eu falei para vocês, que foi a navegação de cabotagem, a navegação de contorno da África para chegar ao que eles chamavam de Índias, tá? Então essa alternativa está certa, por causa dos altos preços praticados na venda de especiarias, sim, nas feiras europeias, portugueses buscavam alternativas para obter esses produtos. Os principais fornecedores eram os genoveses e venezianos, que buscavam isso no Oriente lá e levavam aí para a Europa para vender. Como diz aqui, os preços eram altos, os portugueses queriam uma outra alternativa. Tá certíssimo. A EAC diz o seguinte: os genoveses e venezianos monopolizavam a venda de produtos orientais nas feiras europeias. Acabei de dar spoiler dessa, é certa, né? Realmente os genoveses e venezianos tinham aí um monopólio, conseguiam realizar essas trocas com o Oriente e levavam isso para a Europa por preços muito altos. Então é uma verdade, já tinha dado spoiler aí, tá certa. A C também é certa. Bom, então temos só mais uma certa, vamos ver qual é. A D diz o seguinte: os portugueses não tinham interesse nos produtos orientais vendidos por genoveses e venezianos. Não tinham interesse, então eles realizaram todo esse contorno da África, praticaram aquelas ações violentas que comentamos porque eles não tinham interesse? Não faz sentido, né? Tinham interesse, sim, e justamente por conta disso que realizaram todas essas ações, de procurar uma outra rota pelo mar, as ações violentas com Calicut, o domínio de Goa, que nós citamos na aula. Então essa tá falsa, a E é verdadeira, já sabemos, né? Tem 3 verdadeiras, mas vamos ler para ver o porquê ela é verdadeira, tá bom, gente? A E diz o seguinte: os portugueses se dedicaram a descobrir rotas pelo Oceano Atlântico a fim de alcançar as Índias e reduzir os preços das especiarias. Sim, né? Aí citei para vocês referente ao Vasco da Gama, né, que fez a rota aí, que chegou até Goa, a região que nós citamos, teve as questões com Calicut, as questões violentas de domínio, de trocas, então é uma realidade, né, justamente por conta, principalmente da tomada de Constantinopla e dos altos preços que os venezianos e genoveses aplicavam sobre as especiarias, que os portugueses tiveram que procurar uma outra forma de acessar as Índias, e aí eles pensam pelo mar, né, tem o desenvolvimento das caravelas, do pensamento científico nessa época, e isso fez com que os portugueses fossem os pioneiros nisso. Então eles atravessam aí o Oceano Atlântico, contornam a África pelo Oceano Atlântico até chegar até essa região da qual eles precisavam por conta das especiarias.
Beleza, gente? Então, as certas são as seguintes. A B, a C e a E. A D e a A são falsas, ok? Para ir para a questão de número 3, também na página 11, e o comando da questão diz o seguinte. No processo de expansão marítima portuguesa, visava-se estabelecer relações comerciais com o Oriente. Ok, vimos isso. No entanto, haviam outros interesses envolvidos nas expedições organizadas por Portugal. A respeito desse assunto, análise as afirmativas a seguir. Lembra que no final da aula passada, até indiquei a RA para vocês lá da página 24, falamos sobre as questões religiosas, as motivações religiosas de Portugal em torno de tudo isso, lembram-se? Então é aqui que isso vai entrar, tá? Vamos ler aí o restante da questão. A primeira afirmativa ali diz o seguinte: um dos objetivos de expansão portuguesa era expandir a fé cristã, em razão da perda de fiéis causada pela Reforma Protestante. Sim, falamos sobre isso na aula, né? A Reforma Protestante fez com que muitos fiéis da Igreja Católica abdicassem dessa religião, e aí a Igreja perdeu um grande número de participantes, um grande número de fiéis. Tanto na vinda para a América, quanto nesse contato com as Índias, os objetivos também eram religiosos, então colocavam aí religiosos dentro das embarcações, e eles também iam realizar a catequização, né, dessa população. Então, essa tá certa. A 2 diz o seguinte: os jesuítas tinham grande interesse nas relações comerciais entre portugueses e povos do Oriente, uma vez que poderiam dar continuidade à reforma protestante fora dos limites da Europa. Bom, gente, aqui tem um pequeno detalhe que, se vocês não perceberem, acaba errando, né? Essa afirmativa é falsa. É falsa porque ali diz: eles queriam dar continuidade à reforma protestante. Não, essa não era a intenção. A reforma protestante foi justamente o que fez eles perderem fiéis, né? Essa reforma que questionou algumas doutrinas da igreja, alguns posicionamentos, né? Algumas ações de fiéis, de padres, de clérigos dentro das igrejas. Isso fez com que os fiéis fossem se desvinculando dessa fé. Alguns fiéis. Então, eles não queriam dar continuidade à reforma, porque se eles dessem continuidade, eles iam perder mais fiéis. Por isso que tá errado aqui, né? Eles queriam fiéis para suas igrejas e não dar continuidade à reforma. São coisas distintas. Beleza, gente? Então, essa tá errada. E a terceira afirmativa diz o seguinte: expandir a fé cristã foi o principal objetivo dos portugueses nos períodos das grandes navegações. Aqui também há um detalhe que a gente precisa perceber, tá? Ali diz: expandir a fé cristã foi o principal objetivo dos portugueses. Bom, principal objetivo não é bem isso, né? Principal objetivo são as questões econômicas. Vamos retomar aí o que nós falamos na questão anterior, o que nós falamos na aula, porque é importante. O principal povo aí, o principal grupo que comercializava os produtos do Oriente na Europa eram os genoveses e os venezianos. Então, eles pegavam esses produtos do Oriente, eles levavam até a Europa, mas taxavam preços altíssimos e vendiam para os outros povos ali da Europa. Isso fez com que os portugueses, outros povos também, os portugueses, por conta do pioneirismo aí na navegação, quisessem acessar essas Índias e comprar diretamente com esses povos, para que os preços fossem mais baixos, né? E aí aqui diz: o principal objetivo foi o religioso? Não, foi também, mas não foi o principal. O principal foi a questão econômica. Foi o que também fez os portugueses chegarem até a América posteriormente, né? Sempre essa busca por novas rotas, por rotas que facilitassem aí o acesso dele às Índias. Por quê? Facilitando o acesso, os preços caem. Se você facilita o acesso, né, eu consigo pagar mais barato nesses produtos e também consigo que seja mais barato para que eu chegue até lá e volte até a Europa com toda essa mercadoria, tá? Então, a questão religiosa foi importante, sim. Não tem como questionar isso, né? Tem várias igrejas, inclusive tem fotos no livro de vocês de igrejas que foram fundadas aí nas Índias, aqui na América também, no Brasil, né? Mas enfim, em relação a outro conteúdo, em relação aqui ao Oriente, essas igrejas que foram fundadas aí nas Índias, tem foto nesse capítulo em relação a isso. Peço que vocês leiam, se ainda não leram, esse texto do capítulo de vocês, tá? Então, expandir a fé cristã, a questão religiosa também foi importante, mas não só, tá? A principal foi a econômica, a religiosa está vinculada ao quesito econômico, tá, gente? Então, ali diz: com base nas afirmativas, assine a alternativa correta. Bom, vimos que só a primeira é verdadeira, então a A diz isso, né? Apenas o item 1 é o verdadeiro. Beleza, gente? Bom, então, referente ao início desse capítulo foi isso. Espero que vocês tenham aí realizado essas atividades, que hoje tenham conseguido confirmar as respostas de vocês. Se erraram, ter percebido por que erraram, né? Para conseguir compreender aí
qual foi o pensamento de vocês em relação a isso, o estudo de vocês em relação a isso, se acertaram muito bem, né? Vamos continuar com esse conteúdo aí na próxima aula. Se não realizaram essas atividades, realizem, leiam o material de vocês, os esquemas do livro de atividades de vocês e bons estudos, gente! Até a próxima!